Tudo o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Nós chamamos, Senhor. Obrigada, Pai. A tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estarás em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. A Ele. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais e mais. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Dê um aplauso de verdade. Esse aí está sofrendo demais. Quem é crente aqui, diga glória a Deus. Quem vai ser arrebatado, diga glória a Deus. Quem crê na ressurreição de Jesus Cristo? Pergunte para o seu vizinho: você crê que ele ressuscitou? Pergunte isso para ele. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Eu quero falar hoje a respeito do poder que opera na vida de um crente. Que poder opera na minha vida? Qual é o poder que opera em mim? Aleluia! Não economize glória a Deus e aleluia. É bom estar no meio deste povo fervoroso. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Quem achou, diga amém. Se você não tem Bíblia hoje, sempre perto de um crente, porque você vai andar muito na Bíblia hoje. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, André, por favor. Capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Diga essa palavrinha, diga poder. Pode me dar um retorno. Diga poder. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, diga: Deus te deu o poder. Dê uma chacoalhada nele e diga outra vez, diga: Deus te deu o poder.
E a Bíblia vai dizer que ele deu o poder de ser feito filho de Deus. A última vez, há 15 dias, quando eu, a semana passada não estive aqui, eu ministrei a respeito desta palavra poder. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai usar 4 palavras para poder. Uma delas é dínamos, de onde vem a palavra dinamite, um poder explosivo. E aqui o Evangelho de João, ele vai usar também este termo, um poder explosivo, uma dinamite espiritual. É este poder que opera na vida daquele que se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão aqui? Amém? O poder que opera na vida de um discípulo de Jesus é um poder explosivo, é o poder da ressurreição. Vá lá para Efésios capítulo 1, vamos voltar para o nosso texto base. Efésios capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. O poder de Deus que operou em Cristo. Paulo está orando para que a igreja compreenda que nela opera o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aí surge uma pergunta, preste atenção aqui. Surge uma pergunta: qual a importância da ressurreição na vida nossa? Por que a ressurreição de Jesus Cristo é algo tão importante para a igreja? Por que a ressurreição de Jesus Cristo é algo tão importante para mim? Qual é o diferencial que traz na minha vida a ressurreição de Jesus? E se Cristo não tivesse ressuscitado? Qual é o nível dessa importância e qual é a implicação que ela traz dentro da fé cristã? Isso é uma pergunta que precisa ter resposta. O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar sempre prontos para justificar a nossa fé. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E estas verdades acerca da igreja de Jesus, elas precisam trazer segurança na vida de um discípulo de Cristo. Como eu falei no início deste culto, todos nós estamos edificando a nossa casa. A diferença está no fundamento que está nesta edificação. E o fundamento da sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Mas aonde que eu descubro Cristo na sua palavra? Qual é o nível de revelação que eu tenho de Cristo? O nível que a palavra dele me mostra. Eu conheço a Deus conhecendo a sua palavra. Então vamos para a Bíblia e vamos entender a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Deixa a sua Bíblia aí em Efésios e dê um pulinho comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Volte um pouco na sua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 15. Vamos ver o que Paulo vai falar. O que é a ressurreição? A ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. Qual a importância dele para a igreja? Primeira coisa que você tem que entender: a ressurreição autenticou o ministério do Senhor Jesus. A ressurreição é o carimbo do ministério de Jesus. A ressurreição de Cristo é a autenticação do Pai no ministério de Jesus. O que a ressurreição de Jesus significa? Significa que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como é que eu sei que o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito pelo Pai? Porque Ele ressuscitou. Aleluia. Qual é a garantia que eu tenho de que Deus aceitou a oferta? De que o pecado perdeu a sua força? De que Satanás não tem mais autoridade sobre o homem? Irmãos, presta muita atenção a isso. A garantia que eu tenho de que tudo foi aceito, de que nenhuma condenação há para a minha vida, é que Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele não houvesse ressuscitado, eu não teria nenhuma segurança acerca do perdão dos meus pecados. Não é pelo fato dele ter morrido na cruz. Milhares de pessoas morreram em cruzes. Só para você ter uma ideia. Quando Adriano invadiu Jerusalém, no século XIV, e destruiu tudo, diz a história que faltou cruz para crucificar tanto judeu. A cruz era um instrumento de morte muito comum nos dias de Jesus Cristo. Era o instrumento mais comum. Qual é a diferença que existe entre aquelas 3 cruzes que estavam sobre o Gólgota? 2 ladrões estavam ali. Pelo amor de Deus, não venha com essa história de bom ladrão. Não existe bom ladrão. Ou o cabo é ladrão ou é bom. Ah não, fui assaltado. Ah, mas era um bom ladrão. Meu irmão, não tem jeito. Então isso é mentira. Não existe bom ladrão. Nem no Brasil, viu?
Não existe bom ladrão. Amém, igreja? Qual a diferença que existe entre aqueles 3 que estavam naquela cruz? É que dos 3, apenas um ressuscitou ao terceiro dia. Os outros foram vencidos pela morte. A morte prevaleceu sobre os 2. Um deles venceu a morte pela morte. Porque a sua morte era uma oferta. Como é que eu sei que o Pai aceitou a oferta? É que ao terceiro dia, a tumba fria perdeu para o poder do Deus Todo-Poderoso. A ressurreição é a autenticação do ministério de Jesus e marca o início da sua glorificação. Agora uma nova fase na vida e no ministério de Jesus está acontecendo. Foi a confirmação pública de que o Pai aceitou a oferta. Olha o que é que vai dizer 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14. Acompanhe comigo aí o versículo 14. Olha o que é que Paulo vai dizer. Olha a importância da ressurreição, amados. Olhe para a Bíblia, não olhe para mim não. Eu sei que é difícil, mas não olhe para mim agora não. Olhe para a Bíblia. É melhor do que eu. E se Cristo não ressurgiu, olha o que diz Paulo. Se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Não vale nada. Se Jesus não ressuscitou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não vale nada. Toda a fé que você tem em Deus não vale nada. Olha o quanto forte é a sua ressurreição. E ele diz mais no versículo 17. Olha o que é que ele diz no versículo 17. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, nenhum dos teus pecados foi perdoado. A doutrina da ressurreição é tão pesada, e tão forte, e tão significativa para a igreja que Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, você continua com todos os seus pecados. Por quê? Porque se ele não ressuscitou, é um sinal de que Deus, o Pai, não aceitou o sacrifício que ele deu por nós. Nós temos uma figura no Antigo Testamento que nos fala a respeito disso. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, e há uma figura que nos traz muito entendimento acerca disso. A figura do sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, queridos? Ele vem para cumprir toda a lei e para trazer de forma real aquilo que no Antigo Testamento era uma figura. Todos os anos, ouça isso, todos os anos, havia um momento especial em Israel. O dia de Yom Kippur, o dia do perdão, até hoje há. Todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício. Depois que ele oferecia sacrifício por ele e pela casa dele, ele ia oferecer um sacrifício por toda a casa de Israel. Neste dia, ele vestia um paramento, uma roupa toda especial. Ele vestia uma túnica branca. Primeiro ele oferecia sacrifício por ele e pela casa dele, todo paramentado. Depois ele tirava todos aqueles paramentos e ele vestia uma túnica branca. Nessa túnica branca, na barra da saia da túnica, existia um sino e uma romã, um sino e uma romã, um sino e uma romã, um sino e uma romã. Era todo bordado na barra da saia. E aquilo fazia um barulho, não sei fazer o barulho igual o irmãozinho lá do Apep diz assim, como é? Apertava e fazia o quê? Quero. Não sei fazer o gling, 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 gling. Enfim, né? Mas, à medida que ele andava, aquilo começava a fazer barulho. Você já vai entender por quê. Uma corda era amarrada na cintura dele, uma corda grande, que ficava do lado de fora. Depois que ele oferecia sacrifício por ele e pela casa dele, agora ele ia oferecer um sacrifício pela casa de Israel, para que o pecado de Israel fosse perdoado. Diga, perdoado. Ok, todo o ritual estava pronto. O sumo sacerdote agora ia oferecer o sacrifício e levar a oferta pela casa de Israel no Santo dos Santos e derramar o sangue daquele animal na tampa do propiciatório. A palavra propiciatório significa cobertura. Era a tampa que estava sobre a arca da aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. E sobre esta tampa tinha 2 querubins que olhavam para baixo e Deus se assentava entre aqueles querubins. E a partir daqueles querubins, Deus falava com toda a casa de Israel. Quem tocasse nesta arca morria na hora.
Quem entrasse no Santo dos Santos era fulminado na hora. Somente o sumo sacerdote tinha a obrigação de correr esse risco e entrar naquele lugar uma vez por ano, levando o sangue para perdão dos pecados de Israel por um ano. Como é que eu sei que Deus iria perdoar os pecados de Israel? Como é que eu sabia que Deus iria aceitar aquela oferta e de que Deus estava perdoando o pecado? É que o sacerdote entrava lá naquele lugar, levando o sangue de um animal morto. Ele precisava sair de dentro daquele lugar vivo. Se ele não saísse vivo, Deus não aceitou a oferta, matou o sumo sacerdote. A morte prevaleceu sobre o sumo sacerdote. Ele se vestia, a corda era amarrada na sua cintura, ele pegava o sangue e havia silêncio sepulcral em Israel. Por quê? Porque o povo precisava ouvir o barulho do sininho. O barulho do sininho era um sinal de que o sumo sacerdote estava... Nego velho, ele não parava de balançar um segundo. Ele tinha que fazer barulho para o povo lá fora saber. Ele está vivo. Pastor, e para que aquela corda? Porque caso Deus não aceitasse a oferta e ele morresse lá dentro, alguém iria puxá-lo. Porque quem ia doido de entrar lá para buscar o defunto? E virar defunto também. Então, se puxava. Queridos, deixa eu dizer, e o sumo sacerdote entrava, oferecia a oferta pela casa de Israel, derramava o sangue sobre o propiciatório, e quando ele saía de dentro daquele lugar, vivo, havia alegria em Israel. E pela primeira vez e única vez no ano, ele levantava as mãos sobre a casa de Israel e pronunciava o nome de Yahvé 3 vezes. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Era um sinal. Deus perdoou o pecado do seu povo. Deus aceitou a oferta de sacrifício. Pois bem, Jesus na cruz do Calvário é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele sai da cruz, ele é o sumo sacerdote eterno que vai levar o sangue da nova aliança e vai agora purificar os nossos pecados. Como é que eu sei que Deus aceitou a oferta de Jesus Cristo pelos meus pecados? Da mesma maneira que Israel sabia que Deus estava aceitando a oferta que o sumo sacerdote estava levando. O sumo sacerdote em Israel, que entrou na presença de Deus em favor de Israel, precisava sair vivo de lá. Jesus de Nazaré entrou na presença do Pai, levando a oferta pelo nosso pecado. Como é que eu sei que Deus aceitou a oferta pelo meu pecado? Ao 3º dia, ele saiu vivo daquele lugar. Aleluia! Por isso que Paulo disse, ele não saiu vivo, Deus não aceitou a oferta. Mas ele ressuscitou. Paulo vai agora dizer no versículo 20, ainda da primeira carta dele aos Coríntios, ele diz, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Oh, maravilha! Eu queria estar aí no lugar de vocês para dar um grito bem grande. Oh, glória! Essas coisas me deixam maravilhado, porque a Bíblia é um todo, a Bíblia se completa. Ele não apenas ressuscitou, mas ele se torna as primícias. O que é uma primícia? O primeiro fruto. Jesus é o primeiro fruto de uma nova raça. Jesus é o cabeça de uma nova raça. Amados, queridos, preciosos, cheirosos irmãos em Cristo, todo o processo pelo qual Jesus passou, eu e você iremos passar, e no final de todas as coisas, nós seremos como Ele é. Ele nasceu na terra dos homens, eu nasci na terra dos homens. Ele viveu aqui, eu vivi aqui. Ele morreu, eu não morri ainda. Mas se ele não voltar logo, eu vou morrer. Por que ninguém é meu modelo? Por que Pedro não é meu modelo? Por que Moisés não é meu modelo? Por que Maria não é meu modelo? Por que ninguém nesta terra é meu modelo? Você pode me ensinar muitas coisas. Pedro me ensina, Maria me ensina, Moisés me ensina, Paulo me ensina, mas nenhum deles é meu modelo. Porque nenhum deles cumpriu todo o processo. Nenhum deles cumpriu todo o processo. Pastor, qual é todo o processo? Nascer na terra, ele cumpriu, e todos os outros. Viver na terra, ele cumpriu, todos os outros. Morrer na terra, ele cumpriu, todos os outros. Ressuscitar, opa. Ah, pastor, mas Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Mas ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo
glorioso. Ele subiu ao céu. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Quem é ele? Ele é a primícia de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, querido e precioso irmão em Cristo Jesus. Você vai morrer, mas como ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Como ele, você também vai receber um corpo igualzinho ao dele. É de Torá isso. Isso é de Torá. Porque eu adoro essa parte. Não vou me escorar ali, que uma vez eu quase que caí do outro lado. Oh, maravilha, eu terei um corpo como o dele. Como é esse corpo, pastor? Incorruptível. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 4, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal vai se revestir de imortalidade, e eu direi, tragada foi a morte pela vitória. É um corpo. Como é que eu sei que é um corpo? Ele comeu peixe e pão. Um corpo, não é um fantasma. Ele foi tocado. Tomé disse, se eu não tocar, ele disse, toque, está aqui. Um corpo. Qual é a diferença entre o meu e o dele? O meu é mortal, o dele é imortal. O meu é corruptível, fica velho, fica feio, cansado. O dele é incorruptível, não fica velho, não fica feio, não fica cansado. Não tem ruga, não tem mancha, não tem defeito nenhum. Aleluia. É um modelo. Como é que vai ser meu corpo, pastor, na glória? Como o dele. E se eu não morrer, não abrir e piscar de olhos? É por isso que eu digo que os orientais vão ser arrebatados primeiro, porque os olhos dele fecham primeiro, que já está meio caminho andado. Não abrir e fechar de olhos, a igreja partirá desta terra e se encontrará com o Senhor dos ares. E neste processo vai haver uma mudança de substância no teu corpo. Você come, porque ele comia. Você pode ser tocado, mas você atravessa a parede. Vocês sabem que é a parte que eu gosto, né? Mas não vou escorar não, porque eu pensava que aquilo era uma parede, quando eu coloquei a mão quase que eu caí do outro lado. Este corpo tem uns poderes esquisitos. Porque ao mesmo tempo que ele é tocado, Tomé tocou no de Jesus. A Bíblia diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, de porta trancada, de repente, pá! Ele chega e diz shalom. E diz, tem alguma coisa de comer? Todo mundo ficou assim. Ninguém diz nada. Mas ele desaparece também do nada. Você vai ser desse jeito depois do arrebatamento. Até porque ele vai governar a terra por 1000 anos, a sede do governo vai ser em Jerusalém, nós vamos ser a base do seu governo, os ministros dele, os prefeitos, os vereadores. Qual a função que eu vou ter no reino, pastor? Sei lá, depende do que você fez nessa terra. Fosse fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Tem uns que vai pegar uma faxina para fazer, porque não fez nada nessa terra. Entrou pelo fogo no céu, vai entrar lá. Mas você vai ser um prefeito, vai ser um governador. Aí você está aqui na Inglaterra e de repente o chefe manda uma mensagem lá de Jerusalém, porque ele está sentado no trono da vila de Jerusalém. E aí ele manda uma mensagem, reunião daqui a meia hora. Aí você já está lá. Não passa pela imigração, nada. Diga glória a Deus por isso. Aleluia! É sim, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes como ele é. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a primícia de Deus. Eu olho para ele e eu sei, este é o processo. E, irmãos, como eu disse, ele é o único que passou por todo o processo. Nós receberemos um corpo glorioso, nós sairemos arrebatados desta terra, como ele subiu ao céu, nós subiremos, e nós nos assentaremos à sua direita na glória. Aleluia. Ele diz, aquele que vencer como eu venci, se sentará à minha direita como eu venci, sentei à direita do meu Pai. Qual a importância da ressurreição de Jesus toda? Ele é o grande diferencial que existe entre a nossa fé e todas as outras fés que existem por aí. Você não vai reencarnar, você não é cheque sem fundo. Você não vai morrer, voltar, uma hora vem branco, outra hora vem preto, outra hora vem gordo, outra hora vem magro, outra hora vem bonito, outra hora vem feio, outra hora vai feio, volta feio, vai feio, volta feio, vai feio, volta feio. É karma de verdade. Você não vai pagar dívida nenhuma nesta terra. Por quê? Quem paga a sua dívida é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como é que vai ser? O homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, juízo. Se você partir desta terra com Cristo,
O seu corpo vai dormir na sepultura, teu espírito vai direto para a glória, tua alma e o teu espírito que não se separam estarão diante do Senhor. Pastor, o que é que acontece com alguém que morreu hoje? Hoje mesmo, agora mesmo, ele estará com o Senhor. Paulo diz, melhor é eu partir e estar com Cristo. Quando? Agora! E o teu corpo está dormindo. Pastor, por que a Bíblia muitas vezes se refere da ressurreição dizendo aos que dormem? Ressurreição está atrelado não ao espírito. Ressurreição está atrelada ao corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Na hora que você morre, o teu espírito e a tua alma que estão juntos, a gente só separa a alma de espírito para estudar. O teu espírito e a tua alma partem imediatamente para estar no Senhor. E o teu corpo dorme na sepultura. É pó e volta a ser pó, aguardando o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, irmãos, não tem nada a ver com o espírito. Teu espírito não vai ressuscitar. Aliás, se fôssemos falar sobre o espírito ressuscitando, teu espírito ressuscitou no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A tua alma está sendo restaurada todos os dias. E este corpo está condenado à morte. Ele vai virar pó. E quando a trombeta soar, se você dormiu em Cristo, você vai ressuscitar. Ressuscitar o quê? O corpo. O que está dormindo na sepultura? O corpo. Não tem um bando de alma no cemitério não, gente. Quando é que eu vou ver Jesus? Quando você partir daqui. Paulo disse, é melhor eu partir e estar com Cristo. Ele não disse, é melhor eu partir e ficar dormindo esperando. Já pensou o bichinho de Paulo? 2000 anos já tinha lá dormindo. Que sono da pílula. Que horror. Aí não, eu prefiro ficar. Paulo disse, não, é melhor eu estar com Cristo. Se eu partir agora, eu vou estar com Cristo. Paulo disse, quando esta casa terrena se desfizer, eu tenho um edifício construído pelas mãos de Deus na glória. Jesus contou uma história, não é uma parábola. É uma história. Qual a diferença entre uma história e uma parábola? Parábola não tem personagens, os personagens não têm nome. Qual era o nome do filho pródigo? Lá sei. Qual era o nome do irmão mais velho? Não sei. O nome do pai? Não sei. Colocou nome, não é parábola, é história. Jesus contou uma história de duas pessoas. Um era rico, não sei o nome, mas eu sei o nome do outro. Era Lázaro. Então não é parábola, é história. Lázaro existia. E ele disse que Lázaro morreu e foi imediatamente, diga imediatamente, levado ao seio do pai Abraão. O que é o seio do pai Abraão? Paraíso. Imediatamente. E o rico morreu e foi levado para o Hades. O que é o Hades? É a antessala do inferno. Porque o inferno não foi inaugurado ainda. A antessala. Na antessala, o coitado do rico pediu para que Lázaro cuspisse, pelo menos num dedo, passasse na língua dele, para ver se aliviava o sofrimento. Imagina o inferno. Vá não. É pior do que o Tocantins e o Goiás junto, de calor, meu filho. Ah não, e o Mato Grosso pode juntar. É um sol de 600 graus pendurado no pescoço de cada um. E o cão lá infernizando. Isso é tudo para você não ir. Seja inteligente, vá para o céu. O caminho está aberto para você. Aleluia! Quando é que o Lázaro começou a gozar das bem-aventuranças? No momento que ele partiu. Na hora em que você partir daqui, na hora, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde bendito de Deus Pai, para a glória que está proposta para vocês. Mas é limitada. Por que é limitada? Primeiro que você não vai para o céu de Yahvé, você vai para o paraíso. Um dia eu falo disso. Segundo, que você não vai estar com o corpo. Você vai esperar a ressurreição. Não estará na plenitude que você vai ser. Teu corpo ficou na terra. Vai se conhecer no céu? Claro! Para com essa história de um céu velho, chato, enjoado. Um céu sem graça, um bando de gente vestido de branco. Uma fumacinha passando. Rede Globo, né? Tem. Aí, uma fumacinha passando e o povo assim... Um zumbi. Que horror, não quero um céu desse não. Se for desse jeito, nem me manda pra lá que eu não quero não. Aí o povo pinta inferno o quê? Sambão, pagode. Aí o povo assim, é os crentes, né? Ah, será que não dá pra ficar lá e cá? Né? Porque lá no céu ninguém conhece ninguém. Ninguém tem memória. Ninguém... A roupa é tudo igual. Já pensou, Vanilda, que horror? Que eles expandem todo mundo com a roupa igual. Vanilda vai mudar quando chegar lá. Ela vai, ei, peraí, vou mudar o figurino aqui desse lugar. Não, irmãos, no céu nós vamos nos conhecer. No céu nós vamos sentar debaixo da árvore da vida. Vai ter piquenique. No céu nós vamos lembrar das coisas aqui da terra. A gente vai lembrar. Vocês vão dizer, pastor, mas o senhor é abusado lá na igreja, né? Eu digo, abusado eu vou ser agora aqui com vocês. No céu, pastor, mas eu vou lembrar das pessoas. E uma pessoa que eu amei não vou encontrar aqui, lá no céu.
Se eu vou lembrar dela, eu não vou ficar triste. Tristeza faz parte da sua natureza caída. Todos os sentimentos ruins que você tem, elas são resultado da queda. Você lembra de uma pessoa e sente tristeza por ela. Esse sentimento atrelado à lembrança, o sentimento é queda. A Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá dor, porque as coisas velhas já passaram e Ele fez novas todas as coisas. Você terá a informação e não o sentimento caído atrelado a ela. Você vai se lembrar, o painho vai lembrar da sua esposa. Vão falar sobre a esposa, o filho, mas o sentimento que une você a ela não vai ter. Jesus disse: não se casam e nem se dão em casamento. Este sentimento faz parte da nossa natureza humana para vivermos nesta terra e estabelecermos uma sociedade. Lá não tem isso. Você vai lembrar. A Priscila vai chegar lá e vai dizer, ô Lude, fosse a minha mãe lá na terra. Mas o sentimento filha e mãe é terreno. Então ele não existirá, mas a informação sim. Ah, pastor, é muito confuso. Calma, quando a gente chegar lá você vai entender. Quando a gente chegar lá eu junto vocês tudinho assim, eu não disse, tá vendo? Estava certo, né? Mas o que importa é que Ele ressuscitou e nós iremos ressuscitar juntamente com Ele. Romanos capítulo 4. Fiz um adendo grande aqui, né? Falando sobre a ressurreição. Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 4, versículo 25. Confirmando aquele exemplo que eu disse do sumo sacerdote. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ele foi entregue por nossos pecados. Jesus foi entregue por nossos pecados. Agora veja, e ressuscitou para a nossa justificação. A cruz denuncia que Ele foi entregue pelo meu pecado, na cruz. Como é que eu sei que Deus aceitou esta entrega? Vamos, gente, vocês têm que ter isso na ponta da língua. Como é que eu sei que Deus aceitou a entrega do Calvário? É que Ele ressuscitou. Ele entrou na presença do Pai, levando o sangue pelo meu pecado, Ele sai de lá vivo. Se Ele não saísse de lá vivo, Deus não aceitou a oferta. Aí Paulo disse: Ele não ressuscitou, vocês continuam no mesmo pecado. Mas que maravilha saber, o Senhor ressuscitou, aleluia. Deus manifestou o seu poder, fazendo-o assentar-se à sua direita nas alturas. Volte para Efésios, capítulo 1. Hoje eu encerro o capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 20, como nós já lemos. Versículo 21 diz assim: Deus o fez, a segunda parte do versículo 20 diz: fazendo sentar-se à sua direita no céu. Deus ressuscitou a Jesus e fez ele assentar-se. O que é sentar à direita? Posição de mais alta autoridade. Fulano no céu. Nos céus, terceiro céu. Outro dia eu falo disso também. Boa lembrança. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O que é o primeiro céu? Firmamento. Isso que a gente está vendo. O que é o segundo céu? Morada de demônios. Demônio não mora na terra, nem lá embaixo. O povo vai cavar um poço artesiano e acha que o diabo vai fugir de lá. Não. O inferno não é lá. Morada de demônio não é no centro da terra. Segundo céu, morada dos demônios. E o terceiro céu é a morada de Deus. É a morada do Senhor, a casa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Quando é que Jesus toma as chaves da morte e do inferno? Quando ele, subindo para a presença do Pai, ele passa no segundo céu e ele toma autoridade sobre a morada dos demônios e sobre o cativeiro. Ali ele recebe a autoridade suprema sobre todos os demônios. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ao subir, ele leva cativo o cativeiro e deu dons aos homens e estabeleceu a autoridade sobre a igreja. Qual é a base da autoridade da igreja? A autoridade que ele tem sobre principados e potestades. Você já vai entender isso agora. Efésios capítulo 4, nós vamos chegar a isso lá na frente, sei lá quando é que eu vou chegar no capítulo 4. Paulo vai dizer que ele adquire autoridade sobre principados e potestades.
E quando ele adquire essa autoridade, ele se volta agora para a igreja e estabelece sobre a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para a edificação dos santos para a obra do ministério. Qual é a autoridade que está sobre a igreja? A autoridade que Jesus adquiriu sobre principados e potestades. E onde é que ele está sentado? Nos céus, o ponto mais elevado. Pastor, como é que eu sei que existe esses 3 céus? É claro. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele conhece um homem, falando dele mesmo, conhece um homem que foi levado ao 3º céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas sei que foi. E viu coisas que é impossível ao homem humano descrever. Paulo foi levado num arrebatamento até o 3º céu. Se tem 3º, tem 2º. Se tem 2º, tem 1º. Como é que eu sei que o 2º... Vocês me instigam, eu termino saindo da minha pregação e entrando no monte. Como é que eu sei que o 2º é a morada dos demônios? Daniel vai me trazer luz sobre isso. Quando Daniel está examinando, Daniel vivendo no cativeiro babilônico, Daniel está examinando as escrituras e lendo Jeremias, ele descobre que o cativeiro duraria 70 anos. Ele examina, faz a conta e descobre que os 70 anos se cumpriram. E Daniel diz a Bíblia que Daniel aplicou o seu coração a buscar a Deus para que a palavra dele se cumprisse. E o cativeiro terminasse naquele tempo. Só que Daniel percebe que não chega a resposta. Ele entra em jejum de 21 dias. Um anjo chega para Daniel e diz a saudação mais linda da Bíblia. Ele chega diante de Daniel e diz: Daniel, homem muito amado. E ele diz uma coisa interessante: no momento em que tu aplicaste o teu coração para orar, Deus me enviou do céu. Mas eu fui detido pelo príncipe da Pérsia. Opa! Ele sai do 3º céu e quando ele passa pelo 2º céu, ele é detido pelo príncipe da Pérsia. Por que o príncipe da Pérsia se o cativeiro era babilônico? O período dos babilônicos estavam terminando. Depois, como é que o Império Babilônico ia cair? Os medos e os persas se uniram numa aliança para derrubar os babilônicos. Cada império, cada governo, cada nação, há um príncipe das trevas que tenta influenciar aquele povo. Isso é batalha espiritual, eu vou falar lá na frente. O principado da Pérsia já sabia que ia precisar da mão de obra escrava dos judeus para continuar ali servindo. Quando o anjo do Senhor vai passando pelo 2º céu para atender a oração de Daniel, o príncipe da Pérsia segura ele. Daniel não desiste da oração, ele continua orando. A oração e o jejum de Daniel move o céu. Havia um príncipe lutando contra um anjo. No reino do Espírito, os seres espirituais são estabelecidos em hierarquia. Um anjo não tem autoridade sobre um príncipe. Pastor, mesmo que seja das trevas, quando o diabo caiu, Lúcifer e todos os seus anjos, levou a 3ª parte dos seres celestiais. Eles em nenhum momento perderam a sua autoridade. A Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Um príncipe no reino de Deus e um príncipe no reino das trevas têm a mesma autoridade. Choque-se. Daniel continua orando. Deus manda reforço. Diga glória a Deus. Vocês estão quase dormindo, porque eu entrei em batalha espiritual. Ele manda reforço. Quem é que Deus... Olha o que é que o anjo diz. Deus enviou Miguel. Diga Miguel. Quem é Miguel? O príncipe dos exércitos celestiais. Para lutar contra um príncipe, Deus enviou um príncipe. Enquanto Miguel brigava com o príncipe da Pérsia, o anjo vazou. Desceu ao 1º céu, onde nós estamos, e trouxe a resposta para Daniel. E ele diz: quando eu voltar, eu ainda vou ter que enfrentar o príncipe da Grécia. O Império Babilônico é substituído pelo Império dos Medos e dos Persas. Depois os Medos e os Persas são vencidos pelos gregos. Olha como o mundo do espírito é organizado. Já estou dando aula de história aqui para vocês. Os gregos são vencidos pelos romanos. E os romanos é dividido em 2. E quem é que vence os romanos? É uma pedra invisível que desce do céu, lançada sem mão humanas. E o que é esta pedra? É Jesus Cristo, a rocha eterna. Ele derruba todos os impérios e estabelece um reino que jamais terá fim. E eu e você fazemos parte deste reino. Aleluia! Onde é que Jesus foi levado? Aos céus, sentado na posição de maior autoridade. Não há maior autoridade do que a autoridade de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Eu dei umas pinceladas na última vez nisso aqui com vocês, mas hoje eu quero me aprofundar mais. Por que isso é importante para mim? Tudo isso tem a ver com a ressurreição. Este poder, preste atenção a isso. Este poder
que fez de Jesus Cristo ser esta autoridade é o poder que opera no meio da igreja. Por quê? Porque esta autoridade, preste atenção, é esta autoridade que Cristo Jesus conquistou pela sua ressurreição, ela é exercida pela sua igreja. E isso não é automático. Ou você acorda para esta realidade, ou você nunca viverá o que é ser igreja. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Na segunda parte do versículo 20 diz: fazendo sentar-se à sua direita nos céus, posição de mais alta autoridade. Que posição é essa? Versículo 21. Acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esta é a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Onde é que ele conquistou essa autoridade? Pela sua ressurreição. Veja, e nesta ressurreição, ele não ressuscita só. Ele não se ressuscita como unigênito. Ai, como eu queria abrir a cabeça de cada um aqui com uma marretada e enfiar estas verdades. Se eu pudesse, eu fazia assim, enfiava dentro de você. Ele não ressuscita por ele. Quando Deus o coloca na terra, Deus chama ele de unigênito. Mas quando ele ressuscita, ele não tem mais esse título. Jesus, ao ressuscitar, perdeu o título de unigênito de Deus Pai. Quando ele ressuscita como o primogênito dentre os mortos. O que é unigênito? É único. O que é primogênito? Primeiro. Se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto e tem quinto. Eu não sei qual é o seu número, mas você faz parte desta família. Aleluia! Aplauda mesmo que ele é digno. Aleluia! O poder que o ressuscitou foi um poder manifesto não para o unigênito, mas um poder manifesto para o primogênito. Opera no primeiro, opera no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, em todo o corpo. E o que é que esse poder faz? Coloca ele sobre todo principado, toda potestade, todo poder, toda autoridade, todo nome que se nomeia. Agora é que a giripoca vai piar. Agora é que a chibata vai cantar. Versículo 22 diz: e sujeitou. Diga sujeitou. Não, diga isso como quem sujeita. Diga sujeitou. O que é sujeitar, irmãos? É pegar algo e forçosamente submetê-la. Sujeitou. Sujeitou o quê? Sujeitou todas as coisas. Ai, como a gente precisa ter revelação disso. Sujeitou todas as coisas. Diga todas as coisas. Diga de novo, de boca cheia. Enche a boca de coisa aí, vá. Todas as coisas. Sujeitou a quem? Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas. O constituiu como cabeça da igreja. Amados e preciosos irmãos, imagine uma cena, imagine um ser, o corpo e a cabeça. Todas as coisas estão debaixo da autoridade dele, mas ele deixa claro, estão debaixo dos seus pés. Aí ele vai dizer, quem é nesse conjunto de obra? Quem é a cabeça? Ele. Quem é o corpo? A igreja.
Todas as coisas estão debaixo da cabeça ou dos pés? Dos pés. Eu posso parafrasear Paulo e dizer: Deus sujeitou todas as coisas debaixo da autoridade da igreja. Quem não disse amém não entendeu nada. Se você não vibrar com um negócio desse, você não vibra com nada na vida. Ai, irmã, por isso que esse negócio arde dentro de mim e não me dobro. Por que eu não me dobro ao diabo? Porque ele está debaixo da autoridade da igreja da qual eu faço parte. Vou chorar na primeira esquina? Que conversa é essa, Satanás? Pastor, e por que a igreja é tão derrotada? Porque não incorpora esta realidade. Vive como uma coitadinha. Você tem de Deus o que você vê em Deus. Eu dizia para os jovens sexta-feira, numa reunião: o diabo não tem autoridade para vencer você numa luta cara a cara. Vou dizer de novo, só a irmã Rosa que entendeu. O diabo não tem autoridade para vencer você numa luta cara a cara. Mas ele tem artimanhas para fazer com que você se autodestrua. O apóstolo Pedro, aliás, diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Que é ardis? Artimanha. Malandragem. O bicho é malandro. Não diga uma bobagem dessa, minha irmã. Ele é malandro, ele é maldito, ele é desgraçado. Ele trabalha para fazer com que você incorpore na sua vida as mentiras que ele tem projetado para você. Porque você vai começar a agir de acordo com aquilo que você está incorporando como sendo verdade para você. É por isso que a Bíblia o chama de mentiroso e pai da mentira. Tudo aquilo que você traz para você como sendo verdade condiciona você e você começa a se automutilar, se autodestruir. Ele traz todas as coisas para você absorver como se aquilo fosse verdade para você. Irmãos, eu quero denunciá-lo hoje aqui. É mentira. A verdade de Deus para você está na sua palavra. Não aceite nunca na sua vida uma mentira do diabo como sendo verdade. Porque se você aceitar, você vai se comportar de acordo com ela e você vai ter o resultado que ela produz na sua vida. Não aceite os decretos de Satanás na sua vida como sendo verdade. Eu quero dizer mais uma vez, ele é mentiroso. Tudo que vem dele é mentira. Ele jamais falou e jamais falará a verdade. Ele foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. O que é que eu tenho que fazer? Portar-me em linha com a palavra do Senhor. O que é que diz a palavra? Eu gosto de uma experiência. Não acate as mentiras do diabo. Não acate o relatório do diabo. Porque se você acatar, você vai vir se comportar de acordo com ele. Eu gosto de uma experiência de Jesus. Jesus é chamado por Jairo para ir curar a sua filha. 12 anos, a menininha estava morrendo. No meio do caminho, uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue entra no meio da multidão com uma palavra de Deus no seu coração: se eu tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada. Durante 12 anos, Jairo aproveitou da saúde da sua filha, enquanto durante 12 anos aquela mulher sofria, perdendo a vida em sangue. No meio da multidão, ela se comprime, toca nas vestes de Jesus, e o fluxo de sangue interrompe, e ela é curada, e Jesus diz assim: quem me tocou? E Pedro chega e diz: mestre, a multidão te aperta e te comprime, tu pergunta quem te tocou? Estás tendo uma crise de estrelismo agora aqui? E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Não me mova enquanto eu não souber quem me tocou. Nesse inteirinho, alguém vem da casa de Jairo e diz: não perturbes o mestre, a tua filha está morta. Jesus ouviu aquilo. E Jesus interrompe aqui e olha para Jairo e diz: Jairo, não duvide, creia. O que é que ele está dizendo? Não aceite esse relatório. Não aceite isso. Não vem de mim, vem do diabo. Não duvide. Aguenta aí, Jairo, fica quieto, mas não aceite essa palavra de morte sobre a sua filha. Porque depois que aquela mulher se entrega, Jesus vai para a casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, ele diz: a menina está só dormindo. Qual é o relatório que Jesus guarda no seu coração? A menina dorme. Qual é o relatório que o diabo queria que Jairo incorporasse? A menina está morta. Tu vais ter de Deus aquilo que tu consegues ver em Deus. A igreja não consegue se mover além daquilo que ela consegue enxergar. Enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver vivendo um evangelhozinho raso, medíocre, barato, de barganha, de um Deus chantageado por campanhas, por ofertas, por dízimo, por isso, por aquilo, ela nunca vai provar
provar a plenitude do que significa Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. O autor dos Hebreus diz uma coisa que eu acho espetacular. Ele diz: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A autoridade está na mão da igreja. Não há autoridade maior do que a autoridade da igreja. Não me dobro. Deus o exaltou e colocou a igreja. Irmãos, é através da igreja. Olha o que é que ele vai dizer, versículo 23. O que é essa igreja? Que é o seu corpo. Aleluia. Uau! A igreja que é o seu corpo. Irmãos, olha a palavra, irmãos, que Paulo vai usar agora aqui. É para matar tudo, é para acabar, é para quebrar as pernas da gente. O que é esta igreja? O seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo. Irmãos, Paulo está dizendo que Jesus só é pleno em comunhão com a sua igreja. Glória a Deus. Não sou eu não, é Paulo. A igreja é a plenitude dele. A igreja completa ele. A igreja enche ele. Aleluia! Ele é o cabeça, não há autoridade maior. Aí você vai ter, eu já falei isso para vocês a última vez, Filipenses capítulo 2, a revelação paulina. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou para si o ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Quando que Deus o exaltou? Pela sua ressurreição. O exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas amados, queridos, preciosos irmãos, o nome de Jesus tem todo o poder para dobrar o joelho de anjos, de homens e de demônios. Mas antes de Jesus partir desta terra, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e este poder eu vos dou. Onde é que está, onde que reside todo o poder de Jesus? No seu nome. E ele, antes de ir, ele disse: eu dou para vocês. Sabe o que Jesus fez? Ele nos deu uma procuração com plenos poderes para que nós possamos usar o nome dele. Aleluia! Para a implementação do reino dele aqui nesta terra. É o nome de Jesus que faz a diferença na nossa vida. Não deixe que isso se transforme num chavão. E não tem nada a ver com você. Não é você. Não é você. Você vai lá entrar num departamento do governo. Ninguém, só tem aqueles grandão. Você chega lá e diz assim: doutor fulano de tal está aqui. A secretária nem vai olhar para a tua cara. Quando vê esse sotaque teu meio goiano, meio... nem olhar. Ela diz assim: ele não está aqui hoje não, desculpe, volta outro dia. Aí você enfia a mão no bolso e você tira um cartãozinho e diz assim: é que eu vim aqui em nome desta pessoa. Quando ela olha o cartão, está lá assim: Rainha Elizabeth II. Nego velho, vai ter chazinho, cafezinho, bolinho, aguinha, tapete vermelho. E algo sobrenatural vai acontecer. O homem, o doutor, vai aparecer do nada. Sentado na sua mesa, chamando você de senhor. Não foi você que abriu a porta. Não foi você que fez aquilo tudo aparecer. Foi o nome da rainha na sua boca. Foi a autorização que você tem de usar o nome dela. Deixa eu te dizer, maior do que a rainha Elizabeth é o rei dos reis e senhor dos senhores. Que chegou e disse: vai em meu nome. Ele nos deu plena liberdade de usar o nome dele. Aí você chega e diz assim: você é a igreja de Cristo, legitimamente. Você chega e diz: em nome de Jesus. Não é você. É o nome. E a legitimidade que você tem para usar. Porque um dia apareceu uns camaradas dizendo: sai pro demônio, sai em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Olha o nível de relacionamento. Jesus é quem Paulo prega. É igual aquelas notícias, né? Eu conheço uma pessoa que é conhecida de alguém que ouviu falar de fulano, que um dia disse que Beltrano contou que aconteceu não sei o quê. Não é? É um negócio horroroso. E sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo diz assim: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem bexiga vocês na fila do pão doce? Deu uma surra e os cabas saíram nu e apanhado. Não tem legitimidade. Mas quando Pedro e João
Discípulos do Senhor estão indo ao templo adorar, um aleijadinho está na porta e diz: uma esmolinha, pelo amor de Deus. Acho que foi assim. Na minha terra é assim. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. João enfia a mão no bolso, liso. Pedro enfia a mão no bolso, pensa um caba liso. Um olha para o outro, me empresta. Não tem não, não tem. Aí Pedro se lembra de uma coisa: eu tenho algo melhor do que ouro e prata. Pedro olha para aquele homem e diz: olhe para mim. Eu gosto dessa expressão. Ele levanta os olhos, porque a pessoa quando está pedindo já pede assim, né? Ele levanta os olhos e Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem se levanta e anda. Pedro e João é levado ao sinédrio e questionado sobre o que aconteceu. E Pedro, no seu discurso, diz assim: é por causa daquele homem que vocês estão nos interrogando. Como se pela nossa força, o nosso poder ele tivesse ressuscitado. Foi em nome de Jesus o Nazareno. E diz Pedro: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus. Aleluia! Então este poder e esta autoridade que Jesus adquiriu está no seu nome, e este nome está na sua igreja. Que poder opera na igreja? O poder da ressurreição. Que autoridade a igreja tem? A autoridade sobre todas as coisas. Aí eu te pergunto, será que a gente como igreja entendeu tudo isso? Nunca. A gente acha que é ser evangélico. Não, filho, é ser o corpo de Cristo, a plenitude daquele que nos chamou. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. A igreja tem um poder dentro dela tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o anticristo, o maior projeto de Satanás depois da queda do Éden, a manifestação do anticristo, o anticristo não se manifesta enquanto a igreja estiver aqui. Aleluia. Amém. Eu estou falando da igreja, eu estou falando daqueles que sabem quem são. A Bíblia diz que o filho da perversidade não se revelará enquanto aquele que o detém não for removido. Quem detém? O Espírito Santo, que mora onde? Na igreja. Para que o anticristo possa cumprir o seu papel nesta terra, a igreja vai ter que ser tirada da terra, porque enquanto ela estiver aqui, o diabo não pode fazer nada. E como é que ele ainda faz tanta coisa? Porque, como eu disse, ele nos faz de bobos. Ele nos faz nos automutilar. Ele faz com que nós nos autodestruamos. E percamos a autoridade que nós temos. A autoridade não está no nome de ninguém. A autoridade está no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus a isso. Aleluia! A preeminência de Cristo sobre a igreja. No versículo 22 e 23, como eu já li, Cristo é o grande dom de Deus para a igreja. Qual é o maior presente de Deus para a igreja? Cristo. Aleluia! O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta três coisas. Deixa eu dizer aqui para vocês, que eu anotei aqui para vocês. Cristo tem a autoridade suprema sobre a igreja. Amém, irmãos? A igreja tem dono. A igreja não é do pastor. Deus não dá igrejas a pastores. No dia que você vê algum atrevido dizendo é a minha igreja, diga para ele, cale-se. Ou então diga, então estou fora. Não há na Bíblia nada que diga que Deus deu igreja a pastor, ministério a pastor. A Bíblia diz que ele dá pastores à igreja. A igreja só tem um dono. A igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. E quem quiser ser grande, seja o que serve. Essa igreja não é do pastor. Misericórdia, Deus me defenda. Eu quero esse abacaxi na minha vida. E essa é a coisa mais ridícula do mundo. A minha igreja, o meu ministério, estão tomando o meu ministério. E tu tem nada. Paulo disse, se você quer se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Onde você morreu para tudo, você não tem nada, meu bichinho. Você não tem nada. Você é um servo no meio do povo do Senhor. Amém, queridos? Não tem nada. Roubaram a minha ovelha. Alguém me perguntou um dia desse. Como é que você faz quando alguém rouba a sua ovelha? Eu digo, nunca criei bode, filho. Não gosto de bode.
Não gosto de ovelha, bode, esses negócios. Nunca criei esses bichos, não. Sou nordestino, mas não... Não, pastor, eu estou falando sério. Eu digo, de que ovelha você está falando? Das ovelhas da sua igreja. Eu disse, primeiro, a igreja não é minha. Segundo, não tem nenhuma ovelha que seja minha, porque eu não morri por ninguém. E quem é você? Eu sou um instrumento de Deus para edificar os meus irmãos que estão lá caminhando juntamente comigo. Mas lá eu sou ovelha do jeito de todo mundo. A diferença é que eles estão sentados e eu estou em pé falando. Quando termina aqui, a gente vai dar risada junto. Tem nada a ver. Nada a ver. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo governa a igreja. Cristo tem autoridade sobre a igreja. Amém, amados? Não tem nada a ver. Para com essas carências. Ele governa, ele guia, ele dirige. Quem guia a igreja? Cristo. Quem dirige a igreja? Cristo. Como? Através do Espírito Santo. É Ele. Eu só sei o que vai acontecer quando eu olho para trás. Fazer 12 anos desse ministério, gente, não tinha nem noção disso, nunca planejei isso, não se planeja essas coisas. E Deus vai fazendo. Sabia lá no Bexiga você estava? Quando Deus me mandou pregar, eu lá sabia da existência de ninguém aqui. Quem trouxe você para cá? Foi o Espírito Santo de Deus. E não foi por causa da beleza do pastor Orlando, embora seja muita. Trouxe você por causa da palavra da verdade que é pregada neste lugar. Sabe uma coisa que mais me fascina? É que nós não temos nenhum atrativo humano neste lugar. Nós não temos o pastor mais queridinho, mais chazinho. O pastor, quando padecer o chicote, ele desce sem nenhuma dó. Não tem aquele pastor que fica de porta em porta chalerando o povo, como diz na minha terra. Não tem aquele monte de show, de espetáculo. Não tem toda semana uma estrela gospel diferente para vir com nome. Não tem nada disso. Não tem. Nosso louvor é o mais simples. Tem dia que tem um violão, tem dia que é um playback, tem dia que é no gogó, tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente desafina. Mas tem uma coisa que não falta neste lugar: a santa e bendita palavra do Senhor. Porque nós não nos reunimos para aplaudir homens, nós nos reunimos em torno da bendita palavra de Deus. E ela desce rasgando do céu. Não é não? Não já teve dia que você saiu daqui troncho, de tanto apanhar, desconstruído? Você chegou aqui achando que você sabia de tudo. A palavra vem e desmonta tudo. Pá! E você vai sair daqui zonzo. Meu Deus! Que é isso? Nunca aprendi essas coisas. Hein, Tânia? Quantas vezes termina o culto que Tânia chega? Ai, maravilha, maravilha, que eu nunca aprendi tanta coisa na minha vida. O que é isso? Ah, é o pastor. Que pastor, minha gente? O Deus que usou uma jumenta pode usar um nordestino? O segredo não é quem está aqui visível a você. O segredo é quem está aqui invisível aos seus olhos. E este livro maravilhoso. Quem guia a igreja? É Ele. Quem governa a igreja? É Ele. Quem dirige a igreja? É Ele. Não fica em casa planejando, não. Quando Ele me joga num desafio, eu digo misericórdia. Quando Ele mandou pregar sobre Efésios, eu disse, meu Deus, a carta mais complicada da Bíblia. E o povo vai entender. Ele disse, se você é capaz de entender, eles também são. Você não é melhor do que ninguém. Eu disse, tome. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fica fazendo pergunta besta, não é? O povo de Deus é sábio, o povo de Deus é inteligente, o povo de Deus tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele governa. Outra coisa, entre ele e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real, como uma cabeça e um corpo. A união que existe entre você e Cristo é tão... Passa a mão aqui no teu pescoço. Passa a mão no pescoço, gente. Você não tem mais, não? A união entre a cabeça e o corpo, ou entre Cristo e a igreja, é tão real como esta união aqui. Você está ligado a Ele. Quem dirige seu corpo? Sua cabeça. De onde vem os comandos? Daqui. Se essa aqui estiver bem, o corpo todo está. Se estiver ruim, desanda tudo. O teu corpo é apenas a expressão física dos comandos que saem daqui. E quem é a minha cabeça? É Jesus Cristo de Nazaré. De onde vem os comandos para a minha vida? Dele. De onde vem as direções? Dele. Quem é que diz para onde eu vou? Ele. Queridos, não é minhas pernas que dizem para a minha cabeça para onde ela vai. É a minha cabeça que diz para minhas pernas para onde ela vai. Tem gente assim, não é as minhas pernas. Ela está te enganando, bobo. Tu só... Não, mas fui eu que escolhi ir para cá. Quem escolheu foi tua cabeça. Tuas pernas só obedeceu.
Tuas pernas não têm vontade própria, ela obedece a cabeça. Mas você acha que é ela que está conduzindo a cabeça. Você acha que é as tuas pernas que estão conduzindo a tua cabeça. Eu venho aqui hoje para dizer, tu estás enganado, mané. É a tua cabeça que está dando a direção para as tuas pernas. E trazendo para a igreja, sabe quem é a cabeça? É Ele. Tu achas que és tu que estás trilhando o teu caminho? Tu acha que és tu que estás fazendo as coisas? Tu acha que tu é inteligentinho, coisa linda? É Ele que está dirigindo você e tu nem sabe. E Ele engana a gente às vezes. Você vem para cá dizendo, Deus, Ele disse assim, vai para lá para ficar melhor de vida, ganhar dinheiro. Aí você veio achando que ia cair dinheiro das árvores, igual aquelas folhas amarelas que tem tudo na rua agora para a gente escorregar. Aí você descobriu que tem um manto de banheiro para tu limpar, e ruva para passar, e casa dos outros para limpar, e um frio de torar os canecos, e um bando de gente que tu nunca escolheu na vida para morar junto com você. Aí quando você chegou aqui, ele me disse assim, não, porque eu precisava de uma voz profética lá, por isso que eu levei você. Senhor, tu me enganaste? Jeremias disse, seduziste-me, Senhor, foste mais forte, venceste, rendido fiquei. É isso que Ele fez com você. Ele não te trouxe aqui para ganhar dinheiro não, até porque Ele é o Deus do ouro e da prata, e Ele poderia mandar esse dinheiro todo ir lá para Goiânia. Ele te trouxe para cá, porque Ele quer usar a tua vida como um canal para abençoar os céus desta nação. Que Deus é fraco é esse que precisa do dinheiro da rainha para abençoar a vida de alguém? Mas menino, tem um bando de gente lá no Brasil ganhando infinitamente melhor do que tu, bobo. E por que Deus trouxe você para cá? Porque Ele tem uma obra na tua vida neste lugar. Porque Ele quer fazer algo nesta nação. Porque Ele quer a tua voz tocando o céu desta nação. Quem conduziu teus pés até aqui foi o cabeça. As pernas da gente só obedecem. Ele traz você para casa. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Vou-me embora. Vai não, bobo. Ele traz de volta. É melhor ficar. Se entrega, é mais fácil. Sabe? Aceita. Como diz o povo, né? Aceita que dói menos. Quanto mais você se entregar, mais rápido passa o processo. Não vaza não, que Deus traz. Não traz não, Ivo? Não traz não, nego? Traz não, Tânia? Hein, Taninha? Não. Quantas vezes aqui, eu não gosto desse lugar, eu vou me embora, eu não volto aqui nunca mais. Ó, tá aqui sentadinha, fique quieta no seu canto, viu, minha filha? Não fuja não. Traz não, Jonathan? Traz, chega, traz bonitinho, pega lá e diz assim, vote. Por quê? E é por causa de dinheiro? É não, gente, a gente nem ganha, a gente acha que ganha. Daqui a pouco você diz, meu Deus, que deu dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. Não é não? E por que você está aqui? Porque Ele quer você aqui. Quem guia meus passos? É Ele. Eu sou apenas as pernas. A cabeça é Ele. Quem dá as direções são Ele. E aí de nós se não ouvirmos a Ele. Ele é soberano. Ele é o guia da igreja. E nós estamos ligados a Ele. Estamos ligados. Até nas nossas babaquices, né? Você já viu que Ele usa nossas besteiradas para conduzir-nos ao ponto que Ele quer para nós? Ele vai nos direcionando. Agora, irmãos, precisamos conhecer a Ele, porque quanto mais nós conhecemos a Ele e a Sua palavra, melhor nós o servimos. Quanto melhor nós o servimos, mais nós optimizamos o nosso tempo e não perdemos tempo. Por quê? Porque a única coisa nessa vida que nós só gastamos e não tem lugar para comprar, não vende no Asda, não vende no Tesco, não vende no Lidl, não vende na Selfridge, não vende em canto nenhum. Chama-se tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Mas para mim um dia só tem 24 horas. Ontem eu era um menino de 16 anos indo para um seminário. Ontem, fechei os olhos. Quando eu abri, vou fazer 47. Continuo com cara de menino lindo. Mas, gente, descobri que não tem jeito, Valdemir. A idade é uma tristeza. Ontem eu cheguei em casa do culto, as pernas estavam doendo. Meu Deus, que dor nas pernas. Eu disse, Senhor, 2 horas em pé, né? Olha mesmo, gente, que tristeza. Quem diria? Um maratonista. E olha, porque tá lá se acabando na academia. Não é não? Para ver se consegue. Se não, estava todo engembrado. Dói aqui, dói ali, dói acolá. O tempo vai passando. Eu não quero desperdiçar meu tempo, não. Eu quero viver os meus dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Não quero passar por esta terra e cair no anonimato, no esquecimento, não. Eu quero passar por aqui e todo mundo vai dizer, passou um homem de Deus neste lugar. Gastar minha vida por nada. Eu quero a Deus e a sua palavra. A vida só tem sentido quando nós encontramos o sentido nela em Deus. Agostinho dizia que o homem tem um vazio que tem a forma de Deus e que só Deus preenche. É verdade. Deus te trouxe para cá e renda-se a Ele. Você vai viver o melhor desta terra. Não viva à mercê da terra.
Não viva. Não entre no ritmo da terra. Fica um conselho. Não entre no ritmo da terra. Porque você está nela, mas você não é dela. Você tem um propósito em estar. É a mesma coisa com relação ao mundo. E eu estou falando de coisas práticas, viu? É a mesma coisa com relação ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, eu não vou entrar no ritmo deste mundo. Tem um monte de coisa deste mundo que é maravilhosa. Tem um monte de coisa que não serve para mim. Por quê? Eu não estou aberto a tudo. Viva a sua vida neste país. Deus te trouxe para cá. Mas cuidado, não entre nesse ritmo. Você tem esposa, ou você tem marido, você tem vida, você precisa descansar, você precisa ter lazer, você precisa de férias, você precisa dormir. Deus não trouxe você para cá para destruir você. Deus não trouxe você para cá para trabalhar 7 dias por semana, 20 horas por dia, comer marca branca, viver de miojo. Não ter um tempo que vai nem no cinema com a esposa para dar um cheiro nela no escurinho do cinema. Isso não. Ei, cuidado, tenha tempo para sua família, tenha lazer, tenha tempo para você. Amém, igreja amada? Viva. Quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, olha para cá. Eu já estou terminando, meu tempo já terminou, faz tempo. Eu tenho que ganhar tempo. Quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o povo entrou igual muito brasileiro que está aqui na Inglaterra. Vivendo uma vida alienada. Tudo alienado. Aí Deus usa o profeta e diz assim: ei, gente, não. Vocês vão ficar 70 anos aí. Edifiquem em casa. Case os filhos de vocês. Aproveite da nação. Ore pela prosperidade da nação. Na prosperidade dela vocês vão ser prósperos. Vivam normalmente. Se você for ficar uma semana aqui, viva com intensidade aquilo que Deus te deu para você viver aqui. E enquanto você vive, seja um canal de Deus para abençoar outras vidas. Você não vai ficar rico aqui. Tomara que eu esteja errado. Mas por que você quer tanto dinheiro? Eu estou fazendo um pé de meia. Que pé é desse? O pé do gigante? Que pé é esse? Que pé é esse, meu filho? Para quem? Para deixar por meus filhos. Ensine seus filhos a estudarem, principalmente aqui. Bote eles para estudar, para trabalhar, para eles garantirem o futuro deles. E vocês? Vivam dignamente a sua vida, viu? E quando perceber que está perto de morrer, gaste mais do que você gastava quando era jovem. A Vanilda está quase pulando da cadeira ali, sapateando, rodopiando no meio da igreja. Sim! Por quê? Você não vai deixar riquezas para ninguém. A riqueza que você vai deixar para seus filhos é estudo. Amém, amados? Bota esses meninos na escola, que tem escola boa aqui, vão tudo estudar. E você, quando for ficando velho, vai reduzindo a quantidade de trabalho, vai pegando dinheiro e vai viajando de férias. Pastor, vou passear. Pastor, cadê fulano? Vem na igreja, não está onde? Está tomando banho de mar, não sei aonde. Eu digo, glória a Deus, deixa o bichinho. Pastor, você não fica bravo? Não, eu fico bravo se não vier na igreja que vem cá assistindo Faustão. Ou está com frio, está não sei o quê. Mas porque está se divertindo, porque foi tirar umas férias, tem que ter. O que tem isso com ser igreja? Vida normal. Você está ligado com Cristo 24 horas por dia, aonde você estiver. E Deus tem o melhor para a sua vida. Amém, meu querido? Amém mesmo? A igreja é totalmente dependente do Senhor. A vida que tem na igreja vem dele. Vamos ficar de pé? É dele, tudo vem dele. A ele a honra, a ele a glória. A ele o louvor. Você pode dar um glória ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Nós te adoramos neste lugar. Nós te exaltamos, ó Rei eterno, imortal, Deus invisível. Feche os seus olhos. Mande incenso de adoração ao céu. Ele é digno, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Nós te exaltamos, Senhor, por este privilégio de ser o teu corpo nesta terra. Oh, nós te exaltamos, Senhor, porque tu destes autoridade à tua igreja. Autoridade, Senhor, autoridade sobre principados e potestades. Tu destes à tua igreja autoridade para destruir as fortalezas do mal. Oh, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para estas verdades. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para viver esta realidade.
Nós não queremos viver uma vida indiferente, apática, morta, fria, gelada. Queremos viver a realidade de quem nós somos, Senhor. Obrigado porque na cruz do Calvário Tu nos compraste, Senhor. Obrigado porque Tu ressuscitaste, o selo do nosso perdão, o selo de que foi aceito o sacrifício da cruz. É a Tua ressurreição, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a morte não pôde te deter. Pai, nós te agradecemos porque Tu aceitastes o sacrifício de Jesus de Nazaré. Pai, nós te louvamos porque Tu aceitastes a oferta perfeita de Jesus. Temos certeza do perdão dos nossos pecados. Temos certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. Temos certeza da nossa redenção, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele entrou na Tua presença e de lá veio vivo. Vivo. Tu recebestes a oferta. Está consumado. Está feito. Está completo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Levante suas mãos para o céu. Repita após mim, diga: Pai, eu te agradeço, porque Tu aceitastes a oferta de sacrifício de Jesus de Nazaré. E hoje eu tenho certeza que todos os meus pecados foram perdoados. O sacrifício foi aceito. E esta certeza me é dada pela ressurreição de Jesus. Ele entrou em meu lugar e Ele saiu vivo, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. E Tu lhe deste o nome que está acima de todo nome, e Ele me deu este nome. E no nome de Jesus eu viverei todos os dias da minha vida, dizendo em alto e bom som: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. A oferta foi aceita, o pecado foi perdoado. Eu viverei em novidade de vida todos os meus dias, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.